Boas-vindas! Acredito que antes de chegar a essa aula, você tenha tido um primeiro contato com o console, na aula sobre instalação de programas, via comando. Antes de mais nada, apresentarei as particularidades dessa ferramenta, pois ela possui muitas facilidades para o dia a dia de quem precisa muito usar o terminal. Vamos no menu, Utilitários, Terminal. O visual do console é muito limpo, isso é pelo fato de todos os menus estarem escondidos, exigindo que se clique com o botão direito do mouse, para acessá-los. Para facilitar seu estudo, vou ampliar o tamanho da fonte, para que você enxergue sem esforço. Combine as teclas Ctrl com o sinal de mais. Dizendo o óbvio, para reduzir o tamanho da fonte, basta combinar as teclas Ctrl com o sinal de menos. Uma dica extra é, mantenha o terminal maximizado, se achar que é melhor ter uma fonte maior, faça isso de uma em uma vez. Nas aulas, costumo ampliar a fonte em 6 vezes. A primeira opção, abrir pasta com, acaba sendo útil apenas no caso de você estar trabalhando no ambiente desktop. Ela abrirá a pasta atual, ou seja, o diretório em que você está no terminal, com o aplicativo de gerenciamento de arquivos de sua escolha. Isso permite uma navegação rápida e visual dos arquivos e subdiretórios sem a necessidade de digitar comandos de listagem de diretório como ls. A segunda opção é a colar, que como o nome sugere, permite colar algum comando que esteja na memória. Supomos que você está acompanhando um determinado tutorial sobre fazer ou configurar algo. Ao invés de memorizar todo o comando executado, você pode apenas copiar e colar. O ideal é que se use a combinação das teclas Shift mais Insert. Combinando com a opção anterior, é possível que você acesse o Dolphin, navegue até determinado diretório, com o mouse, copie o endereço até o diretório, colando no terminal. Dividir a exibição permite criar novas abas ou seções. Clicando em dividir a exibição em direita e esquerda, dividirá o terminal no meio, na horizontal, como você pode ver. Já a segunda opção, dividir a exibição em inferior e superior, divide o terminal na vertical. É possível criar divisões dentro dessa seção, sendo que o mais interessante é que todas essas seções são independentes, o que permite, por exemplo, que você esteja como root em uma, mas como usuário comum na outra. Embora seja possível abrir diversas abas e seções, recomendo fazer isso com cautela, pois senão o óbvio acontecerá. Você poderá executar o comando relacionado a algo no terminal errado, resultando em problemas sérios. Sei que existe uma necessidade muito grande de se usar o mouse por conta de acompanhar o conteúdo, seja para pausar ou mesmo para retroceder o vídeo, mas meu conselho é tente fazer usando o teclado a maior parte do tempo possível, para ajudar a se habituar com ele. A função definir a codificação é uma configuração importante para quem trabalha com arquivos de texto e precisa garantir que os caracteres sejam exibidos corretamente no terminal. A codificação de caracteres é um conjunto de regras que determina como os bytes são interpretados como caracteres específicos. Diferentes sistemas ou arquivos podem usar diferentes codificações, o que pode levar a problemas de visualização se a codificação correta não for utilizada. Quando você escolhe definir a codificação, é apresentado com um diálogo ou um submenu que permite selecionar a codificação de caracteres que o console deve usar para interpretar o texto exibido no terminal. Por que definir a codificação é importante? Compatibilidade internacional. Se você estiver trabalhando com sistemas ou dados de diferentes países ou em diferentes idiomas, definir a codificação correta garantirá que caracteres especiais, como acentos e símbolos específicos de um idioma, sejam exibidos corretamente. Prevenção de erros. Usar a codificação incorreta pode resultar na exibição de caracteres estranhos, conhecidos como mojibak, no lugar dos caracteres esperados, o que pode ser um problema ao ler ou editar arquivos de texto ou ao interagir com interfaces de texto que não são UTF-8, que é a codificação mais comum hoje em dia. Dicas importantes. UTF-8 é a codificação padrão mais amplamente utilizada, pois suporta todos os caracteres de todos os sistemas de escrita representados no Unicode, e é compatível com a C. Se você não tiver uma necessidade específica para outra codificação, geralmente é o melhor a escolher. Perfis de terminal. Se você utiliza diferentes codificações para diferentes projetos ou sistemas, pode ser útil criar perfis de terminal distintos no console, cada um com sua própria codificação de caracteres definida. Reconhecimento automático.
Algumas versões do console podem tentar detectar automaticamente a codificação de caracteres dos arquivos ou fluxos de texto que você está visualizando. Isso pode ser configurado nas preferências do console. Lembre-se de que a configuração da codificação de caracteres afeta apenas a interpretação dos caracteres dentro do emulador de terminal console. Se você estiver tendo problemas com a codificação de caracteres em arquivos ou no sistema, pode ser necessário verificar também as configurações de localização do sistema operacional e possivelmente usar ferramentas específicas para converter a codificação de arquivos de texto. A opção Limpar Histórico serve para apagar o histórico de comandos que foram digitados e executados naquela seção específica do terminal. Quando você utiliza o terminal, cada comando que você digita é armazenado em um histórico, permitindo que você navegue por ele usando as setas para cima e para baixo do teclado, ou até mesmo visualize-o posteriormente. Essa funcionalidade é útil por diversos motivos. 1. Privacidade. Se você estiver trabalhando em um computador compartilhado ou se preparando para fechar a sessão e não quiser que os comandos que digitou fiquem visíveis para outros usuários, você pode limpar o histórico. 2. Organização. Às vezes, você pode ter digitado muitos comandos ou realizado operações que geraram uma longa lista de histórico. Limpar o histórico pode ajudar a manter a sua sessão de terminal organizada, removendo comandos antigos que não são mais relevantes. 3. Segurança. Em alguns casos, os comandos podem conter informações sensíveis, como senhas ou caminhos de arquivos que não devem ser vistos por outras pessoas. Limpar o histórico garante que essas informações não fiquem armazenadas na memória do console. É importante notar que limpar histórico geralmente afeta apenas a seção atual do console. Se você tiver o histórico de comando salvo entre as sessões, o que é comum em emuladores de terminal, essa ação não irá remover esses comandos do histórico salvo. Para limpar o histórico de comandos permanentemente, você pode precisar editar ou remover o arquivo onde o histórico é armazenado, que geralmente é o .bash_history para o shell bash, ou usar comandos específicos do shell que está utilizando. Além disso, se você estiver usando perfis diferentes no console, pode ser necessário limpar o histórico em cada perfil separadamente, caso eles mantenham históricos independentes. A função Ajustar Histórico refere-se à capacidade de configurar como o histórico de comandos é gerenciado e apresentado. Essa função não é sobre limpar o histórico, mas sim sobre definir como ele será exibido e funcionará durante a sua utilização do terminal. Vou explicar algumas configurações típicas que você pode ajustar em relação ao histórico no console. 1. Tamanho do histórico. Você pode definir o número máximo de entradas que o histórico de comandos irá reter. Isso é útil para evitar que o histórico fique muito grande e difícil de navegar, ou para garantir que você tenha um registro extenso de suas atividades passadas. 2. Salvar histórico. É possível configurar o console para salvar o histórico de comandos de uma sessão para a próxima. Isso significa que quando você abrir o console novamente, os comandos anteriores ainda estarão disponíveis para você navegar e reutilizar. 3. Carregar histórico. Similar à opção de salvar, você pode configurar se o histórico deve ser carregado automaticamente quando você iniciar uma nova sessão de terminal. 4. Histórico global. Algumas configurações do console permitem que você mantenha um histórico global, que é compartilhado entre todas as guias e janelas do console. Isso significa que você pode ver e reutilizar comandos que foram digitados em outras guias ou janelas do console. 5. Filtragem do histórico. Em algumas versões do console, você pode configurar filtros para o histórico, como ignorar comandos duplicados ou excluir comandos que contenham certas strings. Isso ajuda a manter o histórico mais limpo e relevante. 6. Navegação no histórico. Você pode personalizar as formas de navegar pelo histórico, como usar as setas do teclado, Page Up, Page Down, ou até mesmo plugins que permitem uma navegação mais sofisticada e busca dentro do histórico. Algumas opções podem estar disponíveis através de plugins ou extensões que você pode instalar para adicionar funcionalidades ao seu console. Para informações mais detalhadas, é sempre uma boa ideia consultar a documentação oficial do Plasma ou procurar por guias específicos para a sua versão do console, pois eles podem conter instruções passo a passo e detalhes sobre opções de configuração que foram introduzidas em versões mais recentes do software. A função somente leitura é uma configuração que você pode aplicar a uma sessão de terminal para evitar a alteração acidental do conteúdo exibido na tela. Quando você coloca uma sessão de terminal em modo de somente leitura, isso significa que você não poderá mais digitar novos comandos ou interagir com o shell nessa guia específica.
O histórico e a saída dos comandos permanecem visíveis, mas a entrada de novos comandos é desativada. Essa funcionalidade pode ser útil em várias situações. 1. Referência. Se você estiver consultando um longo comando ou uma saída de comando que precisa manter visível, sem correr o risco de sobrescrever ou alterar o conteúdo enquanto trabalha em outra guia. 2. Prevenção de erros. Pode evitar que você execute comandos por engano, o que é especialmente importante se o conteúdo da sessão incluir operações sensíveis ou destrutivas. 3. Apresentações. Caso você esteja usando o console para mostrar saídas de comandos durante uma apresentação ou tutorial, o modo Somente Leitura impede que você interfira na exibição. Uma vez ativado, a seção do terminal ficará bloqueada para a entrada de texto, e você deverá ver uma indicação de que a sessão está em modo de Somente Leitura, possivelmente uma mudança na barra de título ou uma mensagem na barra de status. Para voltar a usar a seção para digitar e executar comandos, você deve desativar o modo Somente Leitura seguindo os mesmos passos e desmarcar a opção. Essa funcionalidade é uma parte do conjunto de recursos do console que permitem aos usuários personalizar sua experiência de trabalho no terminal, adaptando-se a diferentes cenários e necessidades. Como sempre, para obter informações mais específicas sobre o uso dessa função na sua versão do console, é recomendável consultar a documentação oficial ou buscar por tutoriais específicos para a sua versão do KDE Plasma. A função a permitir rastreamento do mouse habilita a capacidade do terminal de reconhecer e responder aos movimentos e cliques do mouse. Quando essa opção está ativada, você pode 1. Scrolling. Usar a roda do mouse para rolar para cima e para baixo na saída do terminal. 2. Seleção de texto. Clicar e arrastar o cursor do mouse para selecionar texto dentro do terminal. 3. Copiar-colar. Clicar com o botão direito para colar o conteúdo da área de transferência e selecionar texto para copiar com o mouse. Essa funcionalidade é essencial para uma interação mais intuitiva e eficiente com o emulador de terminal, especialmente para usuários que estão acostumados com interfaces gráficas e preferem usar o mouse para certas ações, como copiar e colar texto ou navegar pela saída de comandos longos. Para ativar ou desativar o rastreamento do mouse no console, normalmente você acessaria as configurações do perfil da seção atual e procuraria por uma opção relacionada à interação do mouse ou à navegação. A opção de mudar o perfil no console permite que você alterne entre diferentes conjuntos de configurações pré-definidos para a sua seção de terminal. Cada perfil pode ter suas próprias configurações de aparência, como cores do texto, fundo, tamanho e tipo de fonte, além de configurações funcionais, como o shell padrão, a pasta inicial e comportamentos de edição. Personalização. Use perfis diferentes para customizar o visual do terminal de acordo com suas preferências estéticas. Usos comuns para múltiplos perfis. Verticais ou para diferentes tarefas. Ambientes diferentes. Tenha um perfil para cada shell ou ambiente específico que você utiliza frequentemente. Organização. Separe as configurações de trabalho das configurações pessoais, mantendo uma organização clara. Essa flexibilidade torna o console uma ferramenta muito adaptável para diversos cenários de uso, permitindo que cada seção de terminal seja ajustada para atender às necessidades específicas do momento. A opção Plugins no console permite aos usuários estender a funcionalidade do emulador de terminal com módulos adicionais que oferecem novos recursos ou melhoram os existentes. Os plugins podem ser ativados ou desativados conforme a necessidade e são uma forma de personalizar o console para atender melhor aos fluxos de trabalho individuais. Características dos plugins no console. Diversidade de funções. Os plugins podem adicionar desde funcionalidades básicas, como uma barra de ferramentas gráfica para navegação de diretórios, até recursos avançados, como a integração com sistemas de controle de versão ou a capacidade de enviar comandos para múltiplas sessões simultaneamente. Customização. Com plugins, você pode customizar ainda mais a sua experiência no console, ajustando para tarefas específicas ou para a forma como você interage com o terminal. Gerenciamento. Normalmente, você pode gerenciar os plugins instalados através de uma seção específica nas configurações do console, onde é possível ativar, desativar ou configurar cada plugin individualmente. Exemplos de plugins para console. KDE Stat. Um plugin que mostra uma representação gráfica do uso do espaço em disco. Barra de ferramentas. Adiciona uma barra de ferramentas com ícones para ações rápidas, como abrir um diretório no Dolphin. Console Splitter.
Permite dividir a janela do terminal em painéis para executar múltiplos comandos simultaneamente. A disponibilidade de plugins específicos pode variar com base na versão do console e do KDE Plasma que você está usando, bem como os repositórios de software do seu sistema. Para explorar a gama completa de plugins e suas funcionalidades, é útil visitar o site do KDE ou repositórios de software da sua distribuição Linux, onde você pode encontrar informações mais detalhadas e instruções de instalação para plugins específicos. E por fim, deixe-me explicar o significado do que você está vendo nesse terminal. Aqui temos um Daigo at Tiger OS, que no seu será diferente, com as informações colocadas na hora da instalação. Daigo é o nome de meu usuário, ou seja, aqui informa que meu usuário está conectado a essa máquina. Essa informação é importante de se saber, pois caso esteja em uma rede, saber essas informações lhe ajudará a acessá-la. Os dois pontos significam que os detalhes fixos de seu usuário e a máquina terminaram. Útil significa que você está na home do seu usuário, já o cifrão significa que o usuário está com privilégios comuns, ou seja, não pode instalar nenhum programa, que não seja no formato Flatpak, muito menos, alterar algo relacionado ao sistema. Se for digitado sudo-su, e digitar a senha correta de root, esse cifrão mudará para o jogo da velha, ou Sharp, ou sei lá outro nome. Antes de partir para os comandos propriamente dito, um alerta que preciso fazer é de que o Linux é case sensitive, ou seja, para ele uma letra maiúscula é diferente de uma minúscula. Fico por aqui e até a próxima aula.